A tela do celular iluminava o rosto pálido e suado de Isabela, enquanto o limpador de para-brisa lutava contra a chuva que caía pesada sobre a cidade. Ela apertava o volante com uma das mãos e, com a outra, tentava controlar a dor que atravessava seu corpo em ondas crescentes. As contrações, cada vez mais frequentes, faziam suas pernas tremerem e o medo apertava o peito com uma força quase maior que a dor física. Estava sozinha, grávida de 9 meses, e sozinha. O hospital ainda estava a alguns quarteirões de distância quando ela sentiu a maior contração da noite. Gritou baixo, mordendo os lábios, e encostou o carro no acostamento por segurança. Respirou fundo, tentando se lembrar das técnicas que tinha lido em blogs de maternidade. Inspira, expira. Mas o desespero crescia. Sem pensar muito, com os dedos trêmulos, abriu o aplicativo de mensagens e procurou rapidamente o nome. Dante. Era o único contato salvo com esse nome. Digitou entre um soluço e outro. Eu não aguento mais, o bebê está chegando e estou sozinha. Apertou enviar e largou o celular no banco do passageiro. O corpo foi tomado por mais uma contração forte e, naquele momento, qualquer coisa que não fosse chegar ao hospital viva e com a filha segura simplesmente deixou de importar. Ela sequer conferiu se o envio foi feito corretamente. Engatou a marcha, respirou fundo e voltou para a estrada, com o olhar borrado pelas lágrimas e pela chuva. Sozinha. Outro espasmo rasgou seu corpo e ela sabia. Precisava continuar e seguiu até o hospital, lutando contra as lágrimas, a dor e o medo de parir sozinha. Mal sabia Isabela que o Dante para quem havia enviado não era o ex-namorado, era o outro, o CEO da empresa onde trabalhava há 10 meses, o homem distante, reservado, que ela conhecia apenas de reuniões formais e de um projeto importante que ele supervisionou alguns meses atrás. Ela havia salvo o número dele por precaução, caso precisasse alinhar algo diretamente, jamais imaginando que usaria aquele contato de forma tão íntima, tão desesperada. Enquanto isso, a mensagem chegava a Dante, que revisava relatórios em sua cobertura silenciosa. Ele franziu a testa ao ver o nome, Isabela Ramos. O nome não era estranho. Ele se lembrava dela, a jovem programadora com talento evidente, tímida, mas determinada. Tinha participado de um projeto grande meses atrás, e ele chegou a elogiar seu trabalho, mesmo que discretamente, mas não fazia ideia de que ela estava grávida. Ele releu a mensagem mais de uma vez. Aquilo não era algo que alguém mandava por engano, e mesmo se fosse, não conseguia ignorar. Algo no tom daquela frase, na urgência não dita, o atingiu de um jeito que ele não esperava. Apertou o botão de chamada. Nenhuma resposta. Tentou novamente. Caixa postal. Com um movimento firme, pegou as chaves do carro. No caminho, ligou para sua assistente. Vanessa, me diga tudo o que você souber sobre Isabela Ramos. Agora. Enquanto o carro atravessava a cidade sob a tempestade, no hospital, Isabela era levada às pressas para a ala de maternidade. O parto estava avançado, e ela estava assustada demais para pensar em qualquer coisa que não fosse a dor e a ausência. A ausência do homem que prometeu estar ao lado dela. Que disse que voltaria com estabilidade, com oportunidades, com uma vida melhor. O homem que tinha o mesmo nome daquele que agora, sem ela saber, estava a caminho para ser presença. Na recepção, quando perguntaram o contato de emergência, ela olhou para a enfermeira e, com os olhos cheios de lágrimas, respondeu num sussurro: não tem ninguém. Dante não era o tipo de homem que se deixava afetar por imprevistos. Sua vida era regida por horários, decisões calculadas, estratégias bem definidas. A rotina era seu abrigo e o controle era sua armadura. Mas naquela noite, ao ler aquela mensagem inesperada de uma funcionária com quem mal havia trocado palavras fora das reuniões, algo dentro dele se quebrou. A chuva castigava os vidros do carro enquanto ele dirigia pelas avenidas molhadas da cidade, os dedos apertando o volante com força. A frase repetia em sua mente como um eco impossível de silenciar. Eu não aguento mais. O bebê está chegando e estou sozinha. Isabela Ramos. Nos registros da empresa, ela era mais uma entre os novos talentos do setor de desenvolvimento. Mas Dante lembrava. Lembrava do brilho nos olhos dela durante as apresentações do projeto que trabalharam, da forma como falava sobre tecnologia como se fosse algo muito fácil. Lembrava que certa vez, mesmo nervosa,
teve coragem de corrigir um detalhe em sua apresentação. Poucos ousavam isso. Ela ousou. Ele a respeitou por isso. Por isso, talvez aquela mensagem não lhe soasse como um erro de digitação qualquer. Havia algo mais ali. Algo que o fazia acelerar, desafiando o temporal, como se cada minuto de atraso pudesse mudar o rumo de algo importante, ainda que ele não soubesse exatamente o que. Ao chegar ao hospital, entrou pela recepção principal, molhado até os ombros. A recepcionista o olhou com estranhamento, mas ele não hesitou. Isabela Ramos. Ela deu entrada há pouco. Está em trabalho de parto. O senhor é da família? Ela perguntou. Sou o contato de emergência. O único que ela tem. Mentiu, sem titubear. A mulher hesitou por um segundo, mas, ao ver a expressão grave de Dante e sua postura firme, acabou cedendo. Ele foi conduzido até a ala da maternidade, onde esperaria por notícias. O cheiro de hospital, os sons abafados de monitores e vozes distantes, tudo aquilo despertava memórias que ele há muito evitava. Enquanto aguardava, lembrou do próprio passado. Da noite em que correu para o hospital com a esposa nos braços, da espera angustiante, da notícia que destruiu sua vida em uma única frase: Sinto muito, Sr. Dante. Não conseguimos salvar nem ela, nem o bebê. Desde então, evitava qualquer envolvimento emocional. Com pessoas, com histórias, com lembranças. Mas agora, lá estava ele, sentado em uma cadeira de hospital, esperando por uma jovem que ele mal conhecia, mas cuja mensagem atravessara sua alma como uma lâmina afiada. O tempo passou lento, e quando finalmente uma enfermeira apareceu e disse que a bebê havia nascido e que ambas estavam bem, ele fechou os olhos por um instante. Um alívio silencioso tomou conta dele. Ela está consciente? Perguntou. Está sim. Quer vê-la? Dante hesitou. Parte dele queria ir embora naquele momento, concluir que seu papel havia terminado ali, mas a outra parte, aquela que ele acreditava estar adormecida havia anos, o empurrou adiante. Ao entrar no quarto, a luz estava suave. Isabela, deitada na cama com os cabelos grudados na testa, segurava um pacotinho rosado em seus braços. Quando o viu, arregalou os olhos. Senhor Dante, o que você está fazendo aqui? Ele respirou fundo, com calma. Recebi sua mensagem. Acho que foi por engano, mas não consegui ignorar. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Olhou para a filha, depois para ele. Eu não percebi. Nem vi que tinha mandado para você. Não tem problema, eu vim mesmo assim. Isabela engoliu em seco. Você não precisava. Dante deu um meio sorriso. Talvez eu precisasse sim. Então, a enfermeira entrou para verificar os sinais vitais da bebê. Olhou para Dante com um sorriso caloroso. O papai quer segurar a pequena? Os dois se entreolharam, visivelmente sem graça. Nem ele, nem ela corrigiram a enfermeira. Dante apenas estendeu os braços com cuidado e segurou a bebê, como se ela fosse feita de vidro e esperança ao mesmo tempo. Ela se chamava Mel. Tinha poucos minutos de vida, mas naquele momento foi como se os três ali fossem parte de algo novo, um laço que nenhum dos dois esperava, mas que se formava com uma força silenciosa. A manhã havia chegado devagar, filtrando-se pelas cortinas do quarto com a suavidade de quem respeita o sagrado silêncio de um início. Depois da madrugada intensa, Isabela finalmente descansava, com Mel aninhada sobre seu peito, respirando com a paz de quem ainda desconhece o mundo. Ao lado da cama, Dante permanecia em silêncio, observando aquele quadro com reverência. Era como se sua presença ali fosse quase um milagre, uma decisão tomada sem pensar, mas que agora parecia inevitável, necessária, natural. Ele olhava para Mel com uma expressão que misturava encantamento e melancolia. Aquele pequeno ser, que ainda nem sabia sorrir, havia despertado nele uma ternura que ele achava adormecida desde o dia em que perdeu tudo no passado. Era como se a vida, silenciosamente, estivesse lhe oferecendo uma segunda chance. Foi nesse clima de quietude que a porta se abriu. A enfermeira anunciou com um sorriso. A família chegou. Isabela ergueu a cabeça, os olhos ainda pesados de cansaço. Meus pais? E então os viu. A mãe entrou primeiro, os olhos marejados e o peito visivelmente apertado de emoção, ao ver a filha ali, com a neta nos braços. Atrás dela, o pai carregava uma mala, mais sério, mas com os olhos brilhando sob a rigidez discreta. Mãe, pai, Isabela sussurrou quase sem voz.
mas com o coração transbordando. Meu Deus, minha filha, disse a mãe, se aproximando rapidamente e abraçando a filha e a neta com um cuidado emocionado. A gente veio o mais rápido que pôde. Eles moravam no interior do estado, em uma cidade pequena e distante, e assim que souberam que Isabela estava no hospital, embarcaram no primeiro ônibus disponível, uma viagem longa, cansativa e ansiosa. Por isso, só haviam chegado naquela manhã. E por conta dos compromissos com o sítio e a loja da família, sabiam que só poderiam permanecer por alguns dias. Ao notar Dante no canto do quarto, de pé e discretamente afastado, a mãe de Isabela o encarou com curiosidade. Ela não o reconhecia, mas a forma como ele olhava para a filha e a neta dizia muito mais do que qualquer apresentação formal. "Desculpa, você é..." perguntou gentil, mas protetora. Dante se aproximou e estendeu a mão. "Dante, eu trabalho com a Isabela. Recebi uma mensagem dela, por engano talvez, mas eu vim." A mãe lançou um olhar para Isabela, que apenas assentiu com um leve sorriso cansado. Então olhou novamente para Dante e respondeu com um tom mais doce. "E você ficou com ela todo esse tempo?" "Sim, não achei certo deixá-la sozinha", disse ele com naturalidade. O pai, mais calado, se aproximou e analisou Dante por um momento. Então estendeu a mão com firmeza. "Luiz, obrigado por estar aqui." Dante apertou a mão dele com respeito. "Foi uma honra, de verdade." A enfermeira entrou pouco depois para checar os sinais de Mel. Ao ver os 4 adultos reunidos e o ambiente tão acolhedor, sorriu e soltou uma frase que pegou todos de surpresa. "É bonito ver a família reunida, e o papai tão presente desde o início." Isabela arregalou os olhos e olhou para Dante. Ele, por um instante, hesitou, mas não disse nada. Ela também não. Ambos ficaram em silêncio, meio sem graça. Mas, curiosamente, nenhum dos dois corrigiu a enfermeira. Dante pegou Mel nos braços com a mesma delicadeza com que se segura um segredo precioso. O pai de Isabela observava cada gesto atento, e mesmo com sua natureza reservada, foi o primeiro a comentar. "Ele segura bem, parece que já tem prática." "Tem sim", disse Isabela, baixinho, quase como se admitisse algo apenas para si mesma. Enquanto a enfermeira terminava os cuidados, a mãe de Isabela puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama, pegando na mão da filha. Olhou nos olhos dela e disse em voz baixa: "Eu gostei dele, filha. Ele parece verdadeiro." Isabela não respondeu de imediato, mas olhou para Dante, que agora balançava Mel em silêncio, com um olhar calmo e protetor, e então sussurrou: "Ele tem o mesmo nome do meu ex, mas não é nem um pouco como ele." Os 2 dias que se seguiram ao nascimento de Mel pareciam se mover em um tempo diferente dentro daquele quarto de hospital. Havia uma serenidade delicada no ar, como se o universo compreendesse que algo novo e profundamente significativo estava começando a se formar ali, mesmo que de forma inesperada. Isabela se recuperava aos poucos, ainda sensível e frágil após o parto. As dores no corpo vinham e iam, mas as emoções, essas eram mais difíceis de conter. Entre a ternura ao olhar Mel dormir e o cansaço que insistia em pesar nas pálpebras, ela sentia o mundo mudar diante de seus olhos. Dante não foi embora. Não apenas ficou, como fez questão de ser útil em tudo. Trazia café da cantina para os pais de Isabela. Auxiliava as enfermeiras sempre que era possível. E, mais do que isso, se mostrava disponível para cuidar de Mel com uma habilidade surpreendente. Na primeira troca de fralda, Isabela observou em silêncio enquanto ele colocava a bebê sobre o trocador com movimentos cuidadosos, conversando com a pequena como se ela pudesse entendê-lo. "Vamos lá, Melzinha. Vai ser rápido, prometo", disse ele com uma suavidade que desmontou qualquer resistência que Isabela ainda tentava manter. Ela sorriu com os olhos marejando. "Você já fez isso antes?" Dante apenas balançou a cabeça, sem tirar os olhos da bebê. "Não, mas aprendi observando. E, bom, sempre tive facilidade com detalhes." Era verdade. Ele parecia perceber coisas que passariam despercebidas para outros, como o choro de fome antes do choro de dor, o jeito que Mel franzia o rostinho segundos antes de começar a chorar, ou a posição exata em que ela gostava de dormir, com os bracinhos semi-abertos. Os pais de Isabela, mesmo cansados da viagem, se revezavam em breves descansos no refeitório ou no hall. E sempre que retornavam ao quarto, encontravam Dante ali,
presente, constante. A mãe chegou a comentar: esse moço não é só prestativo, ele é atento, raro de se ver. No segundo dia, quando Isabela finalmente pôde caminhar um pouco pelos corredores, Dante a acompanhou, andando ao lado dela com calma. A conversa entre eles fluía com mais leveza agora. Ela não usava mais aquela muralha defensiva que tinha erguido desde que fora abandonada grávida. Aos poucos, estava permitindo-se confiar. Quando voltaram ao quarto, ele ajudou a ajeitar as cobertas e a posicionar Mel de forma confortável em seus braços. Então, antes de se despedir, parou por um instante na porta. Isabela, chamou com a voz mais firme agora. Ela o olhou com curiosidade. Sim? Dante respirou fundo e disse com clareza: quero que saiba que seu lugar na empresa estará te esperando. Quando você estiver pronta, sem pressa, sem cobrança, no tempo que for necessário. Isabela ficou em silêncio por alguns segundos, surpresa. Você está dizendo que não vou ser dispensada? De forma alguma, respondeu ele com convicção. Você é uma profissional brilhante e agora também é mãe. Isso só te torna ainda mais admirável. Ela tentou disfarçar, mas as lágrimas vieram. Não era só pelas palavras, era por serem tão inesperadas e tão sinceras. Era pela primeira vez em muitos meses em que sentia que alguém enxergava mais do que suas cicatrizes. Dante deu um leve sorriso. Descanse. Eu volto a te visitar em breve, se você quiser. Eu quero, respondeu ela sem hesitação, segurando Mel com mais ternura do que nunca. Naquele momento, Isabela não sabia o que o futuro guardava, mas uma coisa era certa. O homem com o mesmo nome daquele que a deixou estava, aos poucos, provando ser tudo aquilo que o outro jamais foi. O retorno para casa não trouxe exatamente o alívio que Isabela esperava. Se por um lado a liberdade de estar em seu próprio espaço era reconfortante, por outro, o peso da responsabilidade agora era absoluto. Sozinha com Mel, os dias começaram a se misturar, acordar, amamentar, tentar dormir, repetir. O tempo parecia escorrer pelos dedos sem que ela percebesse. Havia momentos em que ela apenas olhava para a filha dormindo e chorava. Chorava pelo medo, pelo cansaço, pela ausência, e sim pela solidão. Ter tido Dante por perto no hospital foi algo que suavizou muito mais do que ela gostaria de admitir. E agora, com o silêncio da casa pesando mais do que qualquer barulho, sentia falta da presença dele. Na manhã do quarto dia em casa, enquanto embalava Mel no colo e tomava um café frio esquecido na mesinha da sala, seu celular vibrou. A tela se acendeu, com uma notificação simples. Mensagem de Dante. Posso te visitar? Só ver se está tudo bem. Isabela ficou olhando para a tela por alguns segundos. Uma parte dela queria dizer não, por medo de criar laços, de depender de alguém de novo, mas outra parte, mais forte, mais humana, sentia saudade e gratidão. Pode sim, hoje à tarde, se puder, respondeu. Ele chegou por volta das 4. Usava uma camisa clara, dobrada nos antebraços, e trazia uma sacola com fraldas, lenços umedecidos e um pacote de pão de queijo ainda quente. Ela abriu a porta e, ao vê-lo ali, sentiu uma estranha paz. Não era euforia, nem romantismo apressado. Era confiança. Oi, disse ela com um sorriso tímido. Oi. Sis, ele respondeu com aquele olhar sereno que parecia atravessar as defesas dela. Sentaram-se na sala. Mel estava acordada, deitada no bebê conforto, com os olhos atentos e os bracinhos agitados. Dante se aproximou com naturalidade, se ajoelhou ao lado dela e sorriu. Oi, mocinha. Já está mandando em tudo por aqui, né? Isabela observava a cena em silêncio. Era raro, quase surreal, ver alguém que não era da família interagindo com sua filha com tanta naturalidade e zero obrigação. Depois de alguns minutos, ele se sentou ao lado dela no sofá. Sei que é estranho, talvez até invasivo da minha parte, mas me deixe ajudá-la, disse ele com sinceridade nos olhos. Isabela franziu o senho. Por que, Dante? Você mal me conhece. Não tem obrigação nenhuma. Por que está fazendo isso? Ele ficou em silêncio por alguns instantes, olhando para a parede como se estivesse organizando memórias. Então, respirou fundo. 3 anos atrás, eu estava no hospital com minha esposa. Ela estava grávida do nosso primeiro filho. Um menino. Era para ser o dia mais feliz da minha vida.
Isabela se calou imediatamente. Mas houve uma complicação no parto. Perdi os dois. Não tive tempo de segurar meu filho. Não tive tempo de dizer adeus. Fiquei sozinho. Mergulhei no trabalho. Me isolei de tudo. A voz dele vacilou pela primeira vez. Ela sentiu um nó na garganta. Quando recebi sua mensagem, aquela frase foi como se uma ferida antiga tivesse sido tocada. Mas dessa vez eu tinha a chance de agir diferente, de não virar as costas. O silêncio entre eles foi denso, mas não desconfortável. Isabela olhou para ele e por um instante não viu mais o CEO imponente. Viu apenas um homem ferido tentando encontrar sentido na dor, como ela. Você não precisa fazer isso sozinha, ele completou, olhando para Mel. Ela respirou fundo, sentindo uma lágrima escorrer pelo rosto. Nem você. Foi a primeira vez que compartilharam uma dor profunda. E foi também a primeira vez que os dois, mesmo sem dizer, começaram a se permitir algo mais do que apoio. Começaram de verdade a se curar. Depois daquela tarde em que Dante abriu o coração e contou sobre a dor de ter perdido a esposa e o filho durante o parto, a dinâmica entre ele e Isabela mudou silenciosamente, mas de forma definitiva. Não houve promessas formais, nem conversas longas. Apenas um entendimento tácito. Ele queria estar presente. E ela, contra todas as defesas que um dia ergueu, começou a permitir. Foi assim que, dia após dia, Dante passou a bater à porta de Isabela no fim da tarde. Às vezes, com as mãos cheias de sacolas de mercado, outras vezes, com livros de programação infantil que ele dizia ser para o futuro da Mel. Ele entrava com naturalidade. Colocava o celular no silencioso, tirava os sapatos e assumia tarefas sem pedir permissão. Organizava a bagunça da cozinha, aquecia o jantar, trocava a água dos vasos da pequena varanda. Mas o que mais impressionava Isabela era a forma como ele lidava com Mel. Não havia hesitação. Pegava a bebê no colo com segurança, conversava com ela como se fossem velhos amigos e parecia decifrar seus choros com mais facilidade do que ela mesma. Nos primeiros dias, Isabela observava tudo com cautela. Ainda estava machucada demais para chamar aquilo de confiança, mas a verdade é que sempre que Dante saía, ela sentia falta. Sentia que o silêncio da casa ficava mais vazio. Com o tempo, começaram a dividir mais do que cuidados. Riam juntos de situações banais, como o cocô inesperado de Mel no momento exato em que Dante trocava a fralda, ou das caretas que ele fazia para distraí-la enquanto ela mamava. Foi em meio a essa nova rotina que uma noite particularmente difícil chegou. Mel estava com pouco mais de 2 semanas quando as cólicas começaram, e naquela noite elas vieram com força. Eram 2 da manhã. Isabela tentava de tudo: massagem, canção de ninar, banho morno, colo, amamentação. Nada aliviava o desconforto. A bebê chorava alto com o rostinho vermelho, o corpinho enrijecido. Desesperada, cansada e sentindo o peso de dias sem dormir, Isabela pegou o celular com mãos trêmulas. Não hesitou. Ela está com muita cólica, não sei o que fazer. Dante não respondeu de imediato, mas pouco mais de 15 minutos depois, ela ouviu 3 batidas na porta. Era ele. Camiseta escura, cabelo bagunçado, olhos atentos. Não disse uma palavra. Apenas entrou, tirou o casaco, lavou as mãos e foi até Mel. Me dá ela, pediu com gentileza, estendendo os braços. Isabela entregou a filha quase como um pedido de socorro. Ele a segurou com firmeza e delicadeza. Colocou Mel de barriga para baixo sobre seu antebraço, apoiando o queixinho com a palma da mão, e começou a andar pela sala com passos ritmados. Com a outra mão, fazia leves massagens nas costas da bebê. Shhh, já vai passar. Papai Dante está aqui, murmurava sem se dar conta do que dizia. Isabela, sentada no sofá com os olhos arregalados, observava aquela cena com lágrimas nos olhos. Em menos de 5 minutos, os gritos se tornaram gemidos. Depois, soluços espaçados. E então, silêncio. Mel dormia. Dante não sorriu. Apenas continuou balançando como se aquele momento fosse sagrado demais para comemorações. Como você sabia fazer isso? Sussurrou Isabela, ainda emocionada. Minha irmã teve gêmeos. E eu passei noites com eles no colo. Decorei cada truque, respondeu sem vaidade. Ele sentou-se com Mel adormecida em seu peito, enquanto Isabela se aproximava
e o olhava de um jeito diferente. Não como chefe, não como homem, mas como porto seguro. Você é mesmo real? Perguntou ela em voz baixa. Ele olhou para ela com um sorriso suave. Não sei, mas estou aqui. E naquele momento Isabela percebeu. O nome era o mesmo daquele que a deixou, mas a alma era tudo o que ela e sua filha precisavam. Aos poucos, a presença de Dante deixou de ser uma exceção e se tornou uma constante, como a luz do sol entrando pelas frestas da janela ao amanhecer, silenciosa, previsível e, de alguma forma, reconfortante. Ele já sabia onde ficavam os paninhos de boca, qual era o chá preferido de Isabela e qual música fazia Mel acalmar mais rápido. Passava todos os dias, no final da tarde, como um ritual que não precisava ser anunciado. Trazia frutas frescas do mercado, pacotes de fraldas, mamadeiras novas e, às vezes, um bolo que dizia ter comprado, não feito, mas que sempre vinha quentinho e perfumado. Na cozinha, enquanto Isabela trocava Mel no quarto, Dante preparava o jantar. Nada elaborado. Arroz, feijão, uma carne grelhada, salada fresca. Mas cada refeição servida era um gesto de cuidado. Mais do que isso, ele passou a fazer parte do desenvolvimento de Isabela, não como chefe, como alguém que acreditava nela. Já pensou em continuar aquele projeto de reconhecimento facial por código leve? Aquilo era genial, dizia enquanto embalava Mel nos braços. Isabela, ainda insegura, franzia o senho. Com um bebê recém-nascido e zero sono, ele ria, mas respondia com firmeza. Mesmo que leve um mês para escrever uma linha, você tem talento demais para abandonar isso. Às vezes, enquanto Mel dormia, Dante se sentava ao lado dela no sofá e juntos abriam o notebook. Ele ajudava com ajustes no código, explicava funções, organizava ideias. Tudo no tempo dela, sem pressão. Isabela começou a se redescobrir. Aquela menina que amava tecnologia, que brilhava nos projetos e que um dia sonhou em mudar o mundo com seus algoritmos, voltava aos poucos. E com ela, os sorrisos. Era um sorriso diferente agora, mais maduro, mais cheio de camadas. Um sorriso que sabia o que era dor, mas também reconhecia a beleza dos recomeços. Ela passou a esperar por Dante, mesmo sem admitir. Quando ele se atrasava, por uma reunião ou trânsito, seu coração acelerava. Quando ouvia as 3 batidas suaves na porta, relaxava. Mel também parecia reconhecê-lo. Dava gritinhos quando ouvia a voz dele. Sorria, gargalhava até. E Dante, cada vez mais confortável, a pegava no colo como quem carrega uma parte do próprio coração. Ela gosta mesmo de você, disse Isabela certa noite, observando a bebê brincar com os botões da camisa dele. Acho que ela me adota todo dia um pouquinho, respondeu, beijando a testa de Mel com naturalidade. Os vizinhos começaram a notar. No elevador, uma senhora comentou: seu marido é muito atencioso com a bebê. Vejo ele todo dia aqui. Isabela corou, sorriu, não corrigiu. Naquele pequeno apartamento, onde antes só havia silêncio e solidão, agora havia risos, passos firmes, aroma de comida caseira e a presença constante de alguém que não veio por acaso, mas por escolha. E essa escolha, feita dia após dia, era o que estava, sem que eles percebessem, construindo uma nova vida. A chuva caía lá fora como uma melodia contínua, preenchendo a noite com sons suaves de pingos nas folhas, nas calçadas, nas janelas. Dentro do pequeno apartamento, a luz era baixa, vinda apenas do abajur ao lado do sofá e da cozinha, onde um bule de chá ainda soltava vapor. Mel dormia profundamente no bercinho, envolta em uma manta amarela com o nome bordado que a avó havia trazido na última visita. O silêncio da casa era raro e precioso. Isabela estava sentada à mesa, com uma caneca entre as mãos. A fumaça dançava suavemente no ar, levando consigo o aroma de camomila. Diante dela, Dante também segurava sua caneca, os olhos fixos no líquido quente, mas a mente evidentemente longe dali. Havia algo diferente no ar naquela noite. Não era tensão, era calma, mas uma calma carregada de algo não dito. Obrigada por tudo hoje, disse Isabela, quebrando o silêncio de forma quase tímida. Dante ergueu os olhos e sorriu de leve. Você não precisa me agradecer toda vez. Eu gosto de estar aqui. Ela assentiu, mas desviou o olhar, tentando disfarçar o rubor que subia pelas bochechas. A chuva se intensificava do lado de fora e por um instante parecia que o mundo inteiro
havia diminuído de tamanho, como se só aquele apartamento existisse. O som da colher batendo levemente na borda da caneca foi a única interrupção antes que Isabela fizesse algo simples e profundamente significativo. Com movimentos lentos, ela estendeu a mão pela mesa e pousou suavemente os dedos sobre a mão dele. Não foi um gesto impulsivo, foi consciente, sentido. Ela o tocou como quem precisa confirmar que aquilo tudo é real, que aquele homem, sentado diante dela todas as noites, cuidando de sua filha, dividindo seus silêncios, existia mesmo. Dante não recuou. Também não disse nada. Apenas olhou para ela. Por longos segundos, seus olhos se encontraram. Nenhum dos dois sorriu. Nenhum dos dois fugiu. E ali, naquele toque simples, entre uma tempestade lá fora e o calor de um chá morno, aconteceu algo que nenhum deles ousaria nomear, mas ambos sentiam. Não havia pressa, não havia medo, só havia aquele momento, e era suficiente. Eles ficaram assim por mais alguns minutos, mãos tocadas, corações expostos, e um silêncio que dizia tudo. Mel se remexeu no berço e soltou um gemidinho. Isabela retirou a mão com suavidade e se levantou, indo até a filha. Dante a seguiu com o olhar, com uma ternura que crescia a cada dia. Naquela noite eles não se beijaram, não se abraçaram, mas se permitiram sentir. E isso, para dois corações que já haviam sido partidos, era o gesto mais íntimo que poderiam compartilhar. O dia amanheceu com um brilho tímido e Isabela mal conseguia acreditar. Mel estava completando um mês de noites insones, mamadas desordenadas, medos, choros, mas também de descobertas, sorrisos involuntários, cheirinho de bebê e um amor que não parava de crescer. Ela vestiu Mel com um macacãozinho branco com detalhes em lilás, o mesmo que ganhara da mãe no chá de bebê. Prendeu uma faixinha delicada nos cabelos finos da filha e tirou algumas fotos com o celular. "Feliz um mês, minha princesa", sussurrou, beijando-lhe a testa. Por volta das 5 da tarde, Isabela ouviu as batidinhas suaves na porta. Já sabia quem era. Desde a conversa em que ele prometeu estar presente, Dante aparecia como um relógio. Mesmo horário, mesmo cuidado. Mas naquele dia havia algo diferente no som dos passos que se aproximavam. Ela abriu a porta e o encontrou ali, com um sorriso nos olhos e as mãos ocupadas. Em uma carregava uma caixinha branca com laço lilás. Na outra, um pequeno bolo de morango com cobertura de chantilly e uma vela rosa em forma de número 1. "Eu sei que você disse que não precisava de nada, mas um mês é importante. Ela já é uma sobrevivente", disse ele entrando devagar. Isabela riu, surpresa. "Você é completamente doido, mas obrigada." Ela pegou o bolo, levou até a cozinha e o colocou sobre a mesa. Quando voltou, Dante estendia a caixinha branca em direção a ela. "É só um detalhe. Nada demais." Ela abriu com cuidado. Dentro havia uma pulseirinha de prata, delicada, com um pingente em forma de coração e o nome Mel, gravado em letra cursiva. Isabela congelou por alguns segundos. A emoção veio como um nó apertado no peito. "É linda", disse ela num sussurro. "Achei que quando ela crescer e usar isso, vai saber que sempre foi amada, desde o primeiro mês." Ela não respondeu. Apenas o abraçou com cuidado para não acordar Mel, que dormia no bercinho. Um abraço curto, mas carregado de significado. Eles cantaram parabéns baixinho, os dois sozinhos na sala com uma vela acesa e uma bebê dormindo. Tiraram uma foto sorrindo e comeram bolo em silêncio, mas com corações em festa. Pouco depois, Dante começou a se despedir. Pegou o casaco, calçou os sapatos e se aproximou da porta. "Então, até amanhã?", disse ele, quase em tom de pergunta. Isabela hesitou por um segundo. Seu coração pulsava mais rápido. Ela caminhou até ele e, antes que ele pudesse girar a maçaneta, o chamou em voz baixa. "Dante." Ele se virou. Ela se aproximou devagar, sem dizer mais nada, e o beijou. Foi um beijo calmo, sem pressa, carregado de tudo que não conseguiram dizer em semanas. As mãos dele tocaram suavemente sua cintura e os lábios se encontraram como se sempre tivessem pertencido um ao outro. Quando se afastaram, Isabela ainda estava com os olhos fechados. "Desculpa, eu só precisava saber se era real", sussurrou. "É", respondeu ele, com a voz baixa e firme. "É sim." Naquele instante,
Sem qualquer cerimônia, algo se selou entre eles. Não era uma promessa. Era uma entrega, de dois corações feridos que, ao se encontrarem, começaram a reescrever o significado de amar. Alguns dias depois, o céu estava limpo, com nuvens brancas espalhadas como algodão preguiçoso sobre o azul sereno. O sol, suave, não queimava, apenas aquecia. Era um daqueles raros dias em que a cidade parecia respirar devagar, em silêncio, como se respeitasse a beleza das coisas simples. Isabela ajeitou a mantinha sobre Mel, que dormia profundamente no carrinho. A pequena usava um vestido branco com bolinhas amarelas e uma touquinha que balançava com o vento leve. Estavam no parque do bairro, uma área tranquila com árvores altas, bancos de madeira e o som esporádico de risos infantis ao longe. Dante caminhava ao lado de Isabela, empurrando o carrinho com uma das mãos. A outra, entrelaçada à dela. Era um gesto novo, mas não parecia. Suas mãos se procuraram com tanta naturalidade que pareceram ter nascido para isso. Para se encontrar, se apoiar, se encaixar. Quando eu era criança, começou Isabela sorrindo, achava que meu computador era mágico. Eu passava horas desmontando e remontando as peças, achando que um dia ele ia começar a falar comigo. Dante riu, olhando para ela com aquele brilho que sempre aparecia quando ela falava de tecnologia. E falava. Não, mas um dia eu programei um código que fazia ele responder com frases aleatórias. Achei que tinha criado uma inteligência artificial. Você praticamente criou. Só faltou te dar um emprego naquela época, disse ele provocando. Eles riram juntos. As risadas ecoaram pelo parque como música suave, preenchendo o espaço entre eles. Depois, ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas caminhando, com os olhos no caminho e os pensamentos dançando por dentro. Foi Dante quem quebrou o silêncio. Você pensa no futuro? Isabela olhou para ele. Muito. Antes, o futuro era só um plano de fuga. Eu vivia planejando como sair da dor, como reconstruir minha vida. Agora eu penso em outra coisa. Eu penso em estabilidade, em criar raízes. E você se vê aqui, nesse bairro, nesse mundo com fraldas, carrinhos e chá de camomila às 22 horas? Ela sorriu, olhando para o carrinho adormecido. Não era o que eu planejava, mas hoje é exatamente onde eu quero estar. Ele parou por um segundo, puxando-a suavemente para o lado da trilha, sob a sombra de uma árvore alta. O carrinho parou junto, e Mel nem se mexeu. Dante segurou as duas mãos dela agora, de frente, olhos nos olhos. E eu? Perguntou num tom leve, mas carregado de significado. Você me vê nesse futuro? Isabela não respondeu com palavras. Apenas assentiu com os olhos úmidos, o coração acelerado. E então ela se aproximou. Foi ela quem buscou os lábios dele dessa vez. Um beijo calmo, maduro, terno. Um beijo que não precisava provar nada, apenas confirmar o que já estava ali. Mel suspirou no carrinho como se abençoasse a cena. Um novo beijo, disse Isabela encostando a testa na dele. Um novo começo, completou Dante com a voz suave. E ali, entre árvores e memórias compartilhadas, o amor deixava de ser um sentimento silencioso e se tornava parte da rotina. Um amor que nasceu no caos, cresceu na delicadeza e agora florescia na calma. A notificação chegou enquanto Isabela colocava Mel para arrotar, sentada no sofá com a casa silenciosa, envolta na penumbra suave da noite. O celular vibrando ao lado parecia um detalhe qualquer, mais uma das dezenas de alertas que ela ignorava por cansaço ou falta de interesse. Mas ao olhar a tela, o tempo pareceu parar. Mensagem de Dante. Seu coração afundou. Mas não era o Dante que vinha todos os dias. Era o outro, o que a deixou grávida, o que prometeu voltar e desapareceu. O que nunca mandou sequer uma mensagem, após sair pela porta com uma mala nas mãos e uma mentira nos lábios. Com a respiração presa e as mãos trêmulas, ela abriu a mensagem. Espero que você e a criança estejam bem. Pensei muito ultimamente. Talvez seja a hora de eu conhecer minha filha. Me diga onde vocês estão. Simples, frio, cruel. Isabela sentiu o corpo inteiro enrijecer. O ar sumiu dos pulmões, como se tivesse levado um soco no estômago. A mão apertou o celular com tanta força que ela temeu deixá-lo cair. Mel, ainda no colo, dormia serena, um contraste brutal com o caos que se instalava dentro dela. Não havia um pedido de desculpas, não havia um sinto muito,
Não havia sequer o nome da filha que ele jamais conheceu. Era só a criança. E me diga onde vocês estão, como se tivesse algum direito. Isabela ficou ali, imóvel, por longos minutos, tentando entender se o que lia era real, tentando conter as lembranças que agora vinham como uma enxurrada. Ele havia dito que ia embora para encontrar oportunidades melhores, que era por elas, que em breve estaria de volta, com tudo pronto para uma nova vida a três. E ela acreditou. Ela acreditou porque queria, porque amava, porque precisava. Mas os dias viraram semanas. As mensagens não eram respondidas, as ligações ignoradas. E um dia, ele simplesmente desapareceu. E agora, como se nada tivesse acontecido, ele queria conhecer a criança. Isabela se levantou com cuidado, colocou o mel no bercinho e foi até o banheiro. Lavou o rosto, mas a água não apagava o que sentia. O espelho refletia o rosto de uma mulher que havia lutado demais para ser reduzida a um texto seco e tardio. O celular vibrava de novo. Era Dante, o outro Dante. O que ficava? Batendo a porta como fazia todos os dias. Ela foi até lá, abriu a porta em silêncio. Ele entrou sorrindo, mas parou ao ver seu rosto. A feição dela estava diferente. Os olhos marejados, o rosto tenso. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ele, fechando a porta atrás de si. Ela apenas estendeu o celular, sem dizer nada. Dante pegou o aparelho. Leu a mensagem. Sua expressão mudou, mas ele não disse nada de imediato. Apenas olhou para Isabela, que agora parecia menor, como se estivesse encolhida sob o peso de uma memória que nunca desapareceu de verdade. Ela se sentou no sofá com as mãos no colo, o olhar perdido, tentando entender o que deveria sentir. Raiva, dor, medo, tudo misturado, tudo pulsando. Ele se sentou ao lado, devagar, respeitando o silêncio, mas não falou. Ainda não. O silêncio entre os dois durava longos minutos. Dante ainda segurava o celular com a mensagem do outro Dante, os olhos fixos na tela, como se quisesse encontrar uma explicação onde só havia descaso. Isabela não dizia nada. Estava sentada no sofá, a respiração curta, o olhar perdido no tapete da sala, as mãos entrelaçadas, tensas. Era como se cada palavra daquele texto tivesse reaberto uma cicatriz que ela já havia tentado esquecer. Dante pousou o celular sobre a mesa com cuidado. Depois se inclinou apoiando os cotovelos nos joelhos e olhou para ela. — Você quer responder? Perguntou com a voz baixa, sem julgamento. Ela hesitou. — Não sei. Parte de mim quer dizer tudo o que ele merece ouvir. Outra parte só quer fingir que nunca vi essa mensagem. — E o que você sente? Ele insistiu com gentileza. Isabela demorou para responder. Depois, com a voz embargada, sussurrou. — Eu me sinto invadida, como se tudo que eu vivi, tudo que eu aguentei sozinha, tivesse sido apagado com uma mensagem. Ele não tem o direito de chamar a Mel de filha. Ele não conhece o cheiro dela. Não estava aqui nas madrugadas, nas febres, nas dúvidas. Ele não viu nada, não sabe de nada. Dante se levantou. Caminhou até a janela. Ficou alguns segundos olhando para a rua, como se precisasse organizar as palavras, e então voltou até ela. Isabela, começou com a voz firme. Esse cara te deixou, te abandonou no momento mais vulnerável da sua vida. Ele mentiu, prometeu voltar e desapareceu. E agora volta com uma mensagem que não tem emoção, nem arrependimento. Sabe o que isso mostra? Ela o olhou em silêncio. Que ele não mudou. Que ele continua sendo o mesmo homem que escolheu o próprio conforto no lugar da sua dor. Ele se ajoelhou diante dela, como fez naquela noite no hospital, e continuou. Mas você mudou. Você cresceu. Você segurou a barra sozinha. Você pariu. Você criou. Você alimentou. Você enfrentou os medos, os julgamentos, os silêncios. E o mais importante, você fez tudo isso sem ele. Isabela chorava em silêncio agora, os lábios tremendo. Você não precisa dele, nem para cuidar da Mel, nem para validar a mãe incrível que você é. E se me permite dizer, nem para seguir em frente. Ela levou a mão ao rosto, tentando conter o choro. Dante segurou suas mãos com firmeza, mas sem apertar. Eu estou aqui, e não estou por obrigação. Eu escolhi estar, escolhi ficar, e vou continuar, porque vocês são minha casa agora. Isabela abaixou a cabeça. E se ele insistir? Então você deixa ele falar sozinho.
E deixa que eu continue fazendo o que ele nunca teve coragem de fazer: amar vocês. Todos os dias. Com verdade. Ela o puxou num abraço apertado, chorando contra o peito dele, como se finalmente pudesse baixar a guarda por completo. E naquele abraço, Isabela entendeu. Ela não precisava mais ser forte o tempo todo, porque agora alguém estava disposto a ser forte por ela também. A casa estava silenciosa. Mel dormia no quarto, envolta em seu cobertorzinho lilás, a respiração suave preenchendo o espaço com uma paz quase sagrada. Isabela estava na sala, sentada sozinha, as pernas dobradas no sofá, o olhar perdido na xícara de chá já fria entre as mãos. A luz amarelada do abajur fazia sombras suaves nas paredes, como se o ambiente inteiro estivesse acolhendo aquele momento de reflexão. A cabeça latejava com memórias que pareciam revividas com nitidez dolorosa. Lembrou do dia em que o ex fechou a porta com a mochila nas costas e um beijo vazio na testa. Lembrou do celular silencioso. Lembrou da barriga crescendo sozinha, das consultas sem companhia, das noites em claro esperando por uma mensagem que nunca chegou. Ele dizia que estava indo buscar o futuro das duas, mas nunca mandou notícia. Nunca perguntou se o bebê era menina ou menino. Nunca quis saber de batimentos cardíacos, exames, nomes. E então lembrou do outro Dante, daquele que apareceu quando ninguém mais apareceu, que chegou por causa de uma mensagem enviada por engano, ou talvez enviada por destino, que ficou no hospital, que segurou sua filha antes mesmo de saber o que fazer com um bebê no colo, que aprendeu com ela, que ensinou a ela. Lembrou das visitas diárias, do jantar improvisado, do chá na noite chuvosa, do toque suave sobre a mão, da primeira vez que a acalmou durante uma crise silenciosa de pânico, sem dizer uma palavra. Lembrou do beijo. Lembrou da forma como ele olhava para Mel, como se ela fosse um milagre, e como falava com Isabela com um respeito que nenhum homem jamais ofereceu. E então sentiu. Não foi como um choque, nem como uma revelação cinematográfica. Foi um reconhecimento interno. Uma certeza que sempre esteve ali, sussurrando, pedindo para ser ouvida. Ela estava apaixonada, não por um gesto, não por uma noite, mas por tudo. Pelo cuidado constante, pela paciência, pelo espaço que ele respeitou, pela forma como ele nunca a forçou a nada. E mesmo assim, foi ficando, dia após dia. Isabela pousou a xícara sobre a mesa e levou as mãos ao rosto, sorrindo sozinha, com os olhos cheios de lágrimas. Não era tristeza nem arrependimento, era um alívio doce, como se o coração finalmente tivesse parado de resistir. Ela se levantou devagar, foi até o quarto e olhou para Mel, dormindo em paz. A bebê se remexeu, soltou um suspiro e voltou a se aconchegar na manta. Isabela sorriu e sussurrou: "A mamãe tá apaixonada, Mel, e acho que você sabia disso antes de mim, né?" Mel, claro, não respondeu. Mas no silêncio do quarto, naquela noite tranquila, Isabela sentiu que sim, que talvez aquele pequeno ser tivesse reconhecido, desde o começo, quem realmente veio para ficar. A noite chegou calma, sem vento, sem chuva, sem pressa. As luzes da cidade piscavam à distância, visíveis pela janela da sala, onde a cortina dançava suavemente com o ar morno que entrava. Mel dormia no quarto, banho tomado, fralda trocada, o mesmo ritual tranquilo de sempre. O apartamento estava em paz. Dante e Isabela estavam sentados no sofá, lado a lado, em silêncio. A televisão estava ligada, mas o som baixo e as imagens passavam despercebidas. O que realmente preenchia aquele espaço era o conforto da presença um do outro. Ele estava com a cabeça levemente recostada para trás, o olhar calmo, ela com as mãos no colo pensativa. O silêncio entre eles não era incômodo. Era um tipo raro de silêncio que só existe quando se confia plenamente em quem está ao lado. "Dante", disse ela com a voz baixa, mas firme o suficiente para que ele voltasse o olhar para ela. Ele não respondeu, só esperou. Isabela respirou fundo. "Eu achava que meu coração estava quebrado demais, que não dava para amar de novo, que tudo o que me restava era sobreviver, um dia de cada vez." Ele permaneceu em silêncio, mas o olhar se intensificou, quase como se estivesse prendendo o ar. Ela continuou: "Mas você apareceu com calma, sem prometer nada, e sem pedir nada também. Só esteve aqui, todos os dias,
E no meio disso tudo, sem que eu percebesse, você me ensinou a amar de novo. Dante fechou os olhos por um segundo, como se aquela frase tivesse atravessado cada camada de dor que ele também carregava. Você me ensinou, repetiu ela com um leve sorriso, que ainda era possível confiar, sonhar, recomeçar e amar. Ele virou o corpo na direção dela, mas não disse nada. Apenas se inclinou devagar, com os olhos úmidos, e beijou sua testa. Um beijo demorado, carregado de respeito, emoção e entrega. Não era um gesto qualquer, era um eu também, sem precisar de palavras. Era um eu estou aqui em forma de toque. Era amor. Isabela fechou os olhos e se permitiu sentir. Não o beijo, mas tudo o que ele carregava. O peso leve de uma história nova sendo construída com paciência. Quando ele se afastou, os dois se olharam por alguns segundos. Você me salvou e nem sabe, sussurrou ele. Ela apenas segurou sua mão, entrelaçando os dedos. E naquela noite silenciosa, sem declarações ensaiadas, dois corações remendados se reconheceram como inteiros, um no outro. Os dias que seguiram a confissão de Isabela foram como um respirar mais fundo depois de anos prendendo o ar. Algo dentro dela havia se desbloqueado. Um sentimento que antes estava sufocado pela dor, agora florescia sem medo, ganhando espaço entre as pequenas alegrias do cotidiano. Dante, por sua vez, não mudou sua forma de estar. Continuava sendo o mesmo homem paciente, constante, presente, mas havia algo novo no olhar dele, uma suavidade ainda mais intensa, uma certeza silenciosa de que o amor que crescia entre eles não era passageiro, era lar. Eles não falavam todos os dias sobre o que sentiam. Não precisavam. Estava no toque, no olhar demorado, no jeito como ele segurava Mel, ou como Isabela se apoiava no ombro dele quando o dia terminava. Era uma conexão silenciosa, profunda, segura. Foi numa dessas tardes calmas, com Mel dormindo em seu colo e Isabela organizando os livros na estante que Dante sugeriu. Pensei em passar o fim de semana no meu chalé no interior. É um lugar calmo, cercado por árvores, lago. Pensei que vocês duas poderiam gostar. Isabela virou o rosto, surpresa e encantada. Você quer levar a gente? Dante deu de ombros com um sorriso que disfarçava a ansiedade. Quero dividir a paz daquele lugar com quem virou minha paz aqui. E assim, numa sexta-feira de sol tímido, os três seguiram viagem rumo ao interior, sem saber que aquele fim de semana marcaria um antes e depois em suas vidas. O chalé era rústico, mas acolhedor. Madeira escura, janelas grandes que deixavam a luz entrar, uma varanda com redes e cadeiras de balanço. O ar do campo era puro e a tranquilidade parecia tocar até o silêncio. Mel se adaptou como se já conhecesse o lugar. Gargalhava ao ver as folhas caindo. Seguia com os olhos as borboletas que passavam e se aninhava no colo de Dante como se ali fosse seu lugar desde sempre. Durante o dia, ele a carregava nos ombros enquanto caminhavam pelo jardim. Brincava de esconde-esconde atrás das árvores, a fazia rir alto ao inventar vozes engraçadas para os brinquedos. Quando ela cansava, ele a colocava contra o peito e cantarolava baixinho, embalando seus olhos ao sono. Isabela observava tudo com o coração derretido. Cada gesto de Dante parecia feito com um amor antigo. Não o amor de alguém que chega depois, mas o de quem pertence desde o começo. À noite, com Mel já dormindo profundamente no quarto ao lado, envolta numa manta macia, Isabela encontrou a sala iluminada apenas por velas. A mesa estava posta. 2 pratos, vinho, comida feita por Dante, que insistiu em cozinhar sozinho, apesar dos protestos dela. Ela entrou devagar e ele, ao vê-la, parou por um segundo. Isabela usava um vestido simples, leve, que balançava suavemente com o vento que entrava pela janela. Dante a olhava como se estivesse vendo um pôr do sol, com aquela mistura de calma e admiração silenciosa. Você tá linda, disse ele sem esforço, sem exagero, apenas verdade. Ela sorriu com os olhos brilhando. E você tá cada vez mais difícil de resistir. Sentaram-se. Jantaram entre risos, lembranças, confidências. Falaram sobre o passado sem dor, sobre o presente com gratidão e sobre o futuro com esperança. A conexão entre eles era tão palpável que parecia preencher a sala inteira. Depois do jantar, Dante puxou uma música suave no celular, colocou sobre a mesa, estendeu a mão para ela. Me concede essa dança? Ela riu. Aqui?
Onde mais a gente precisa estar? E ali, no meio da sala, entre velas e sorrisos, eles dançaram, sem pressa, sem passos ensaiados, apenas dois corpos que se entendiam no silêncio. Quando a música terminou, ele encostou a testa na dela. Você percebe que nós já somos uma família, né? Isabela fechou os olhos. Sorriu. Sim, e acho que sempre fomos. Só não sabíamos ainda. Naquela noite, enquanto Mel dormia tranquila no quarto ao lado, Dante e Isabela não precisaram fazer promessas. O amor já estava ali, vivo, presente, inteiro. A semana seguinte parecia carregar em si um suspiro dos dias que vieram antes. O jantar quente à luz de velas, a voz suave de Isabela dizendo "eu te amo", a sensação de que finalmente ela estava inteira outra vez. Ela ainda sentia o calor daquele beijo na testa de Dante, aquele abraço que curava sem promessa. Algo dentro dela, antes tão frágil, agora segurava a esperança. Uma esperança doce, insistente, real. Dante a convidou naquela tarde para ir à sua cobertura. Disse que tinha preparado uma surpresa. Ela sorriu, já sentindo um nervoso bom, aquele friozinho no estômago que anuncia algo especial. Mal conseguia imaginar o quanto aquilo seria transformador. Quando Isabela gira a chave da porta da cobertura, leva Mel no colo. O mundo suspende por um instante. A porta se abre, e diante dela, toda a surpresa planejada com cuidado. Dante está lá, em pé, iluminado pelas luzes suaves pisca-pisca que contornam a varanda. Balões rosas e dourados flutuam pelo teto. Uma faixa artesanal pendurada. 6 meses da nossa Mel. O aroma doce de bolo caseiro vindo da mesa decorada, e ele segurando um bolinho rosa com 6 velinhas pequenas acesas, pronto para cantar. Parabéns para você. Ele começa com a voz que treme um pouco, emocionado, olhando para Isabela e Mel. Ela se sente invadida por uma alegria inesperada, as lágrimas brotando sem aviso. Isabela segura Mel com ternura, os dois soprando as velinhas juntos. A chama dança ao vento suave da varanda, o calor do bolo se mistura à luz suave ao redor, ao sorriso de Dante. Quando o último parabéns ecoa, ele deixa o bolo de lado. Ele se ajoelha ali, no tapete suave da varanda diante delas. Puxa do bolso uma pequena caixinha de veludo. O coração dela bate tão alto que parece ouvir seus próprios pensamentos. Tá, Isabela, diz ele com os olhos brilhando. Você entrou na minha vida de forma silenciosa, mas profunda. Me ensinou que amor é cuidado, presença, verdade, que é possível construir algo lindo, mesmo depois de tanto medo. Ele abre a caixinha. Dentro, um anel com 3 pequenas pedras. Uma representa a Isabela, outra representa Mel, e a do meio representa o elo entre elas. Ele próprio. Me deixaria cuidar de vocês duas pelo resto da vida? Pergunta, estendendo a mão para ela. Isabela sente as lágrimas rolarem, não de tristeza, mas de reconhecimento. Ela olha para Mel, acolhida nos braços. Olha nos olhos de Dante. Aquele pedido era mais do que palavras. Era um laço silencioso, uma promessa de futuro, uma casa feita de amor. Sim, responde ela, com a voz trêmula de emoção. Sim, Dante, com todo o meu coração. Ele desliza o anel no dedo dela, com cuidado, reverência. Se levanta e envolve as duas num abraço apertado. Mel ri baixinho, ainda inocente, como se percebesse que ali algo grande acontecia. Dante beija a testa de Isabela, e o silêncio que se segue é cheio de significado, porque depois de tanto reconstruído, de tanto medo vencido, de tanto amor cultivado dia após dia, aquele sim sela tudo que eles já eram. Naquele instante, sob as luzinhas, comestíveis suaves da noite e o perfume do bolo ainda no ar, nasceu oficialmente uma nova vida para os 3. Uma promessa para sempre, feita não só de palavras, mas de presença, de cuidado e de amor verdadeiro. O céu estava em tons de ouro pálido e lavanda quando os convidados começaram a se acomodar nos assentos de madeira clara, enfeitados com pequenos arranjos de lavanda e mosquitinhos brancos. O gramado, no campo, se estendia até o lago calmo, refletindo o sol do fim da tarde, como se o universo inteiro estivesse sorrindo para aquele momento. Dante ajustava a gravata diante do espelho, o coração pulsando como se fosse a primeira vez que fosse encontrar Isabela. Respirou fundo, tentando conter a emoção que já ameaçava transbordar. Não era nervosismo, era gratidão.
era amor. Na pequena casa ao lado da cerimônia, Isabela segurava Mel em pé sobre uma cadeira. A menina, agora com 2 aninhos, usava um vestidinho branco com detalhes em tule rosado e carregava uma cestinha com pétalas. Os cachinhos dourados estavam presos por uma coroa de florzinhas delicadas. "Você tá linda, filha", disse Isabela, beijando a testa da menina. Mas ali, diante do espelho, Isabela não conseguia conter o sorriso. Não só por estar prestes a se casar com o amor da sua vida, mas porque o coração dela carregava mais uma vida dentro do peito. Na noite anterior, um atraso discreto e uma intuição a fizeram comprar um teste, e o resultado veio claro, certeiro, positivo. Um novo capítulo se aproximava, um presente inesperado, mas tão desejado. Ela ainda não havia contado a Dante. Queria que aquele dia já especial se tornasse ainda mais inesquecível. A música começou. Os convidados se levantaram. Mel entrou primeiro, distribuindo pétalas com a graça desajeitada de uma criança que ainda não entende a solenidade, mas sente o amor no ar. Todos sorriram, encantados com a pequena. E então, Isabela surgiu. O vestido era leve, de renda delicada, com mangas esvoaçantes. O cabelo preso em um coque baixo, simples e elegante. Mas o que mais chamava a atenção era o brilho no olhar, aquele brilho que só existe em quem encontrou o lar em outro coração. Dante a observou se aproximar, com os olhos marejados. Quando ela chegou até ele, segurando Mel pela mão, ele sussurrou: "Vocês estão lindas. Nós 3 seremos muito felizes." Ela sorriu, apertou sua mão e respondeu baixinho: "Na verdade, somos 4 agora." Ele franziu a testa, confuso por um segundo. Ela levou a mão suavemente até a barriga, ainda discreta. Dante arregalou os olhos, e a emoção transbordou sem aviso. Lágrimas correram livremente por seu rosto, enquanto ele cobria a boca com a mão, atônito e radiante. Isabela apertou sua mão de novo. "Descobri ontem. Queria te contar aqui, no altar, no lugar onde nossas promessas viram eternidade." Dante não disse nada. Apenas a puxou num abraço antes mesmo de o juiz de paz iniciar qualquer palavra. Os convidados aplaudiram, comovidos, mesmo sem saberem ainda o que acontecia. A cerimônia foi breve, mas intensa. Prometeram amor, cuidado, paciência. Prometeram crescer juntos, rir todos os dias e segurar a mão um do outro mesmo nos dias difíceis. Prometeram ser lar um para o outro e para os filhos que a vida trouxesse. Quando disseram sim, com Mel aplaudindo ao lado e uma nova vida crescendo em segredo, o amor deles se completou com uma plenitude silenciosa. E ali, sob o céu dourado, diante de todos, não eram mais 2 pessoas unidas pelo acaso. Eram uma família, selada pelo amor e abençoada pelo tempo. Para sempre, eles 3. E agora, mais um.